Ok, obrigado. Sim. Eu tenho a minha apresentação em inglês, mas acho que não vai ser um problema. E eu vou falar, tanto 15 minutos, um bocado, para pôr em contexto esta campanha de seleção de astronautas da Agência Espacial Europeia e explicar brevemente como será o processo todo, quais são os requisitos, quantos astronautas serão selecionados, etc. Acho que vai ser interessante. E se calhar, para começar, só queria dar umas breves notas sobre o corpo de astronautas da ESA, quantos astronautas é que já houve no passado, quantos astronautas que estão ativos agora e o que é, não é? E dar nota que o corpo de astronautas da ESA existe agora, existe desde 1998, que começaram a discutir, e depois no início dos anos 2000, os diferentes Estados-membros concordaram em juntar os seus corpos astronautas a criar um corpo único, porque até essa altura havia alguns países, nomeadamente os países com maiores programas espaciais, como França e Alemanha, que tinham os seus próprios astronautas. E foi por volta do ano 2000 que juntaram ao mesmo corpo, e desde essa altura, e contando já astronautas anteriores, estamos a falar de que o corpo de astronautas da ESA no passado já teve 23 astronautas de diferentes países, incluindo, por exemplo, a Suécia, a Holanda, a Espanha, países pequenos e também, obviamente, os países grandes. E agora o corpo de astronautas está composto por 7 membros, que foram todos selecionados na última abertura da Call para Astronautas, que houve em 2008 e 2009. Estes astronautas são 2 astronautas da Alemanha, 2 astronautas da Itália, um astronauta francês, uma astronauta do Reino Unido e uma astronauta da Dinamarca, dos quais se podem ver que só uma mulher. Portanto, uma em 7 neste momento são mulheres. Isto é uma coisa que a ESA quer tentar melhorar. Indicar aqui importante, eu falei de alguns países pequenos, países como Portugal, que já tiveram no passado uma astronauta, portanto, os astronautas não estão só limitados para os grandes países que contribuem muito. Esta também é uma possibilidade para pequenos países, como por exemplo aqui a Dinamarca. Agora, para esta nova seleção de astronautas, e já 13 anos que não havia uma seleção, a ESA definiu uma nova política que define como será feita a seleção, quantos astronautas, etc. E se calhar a primeira mensagem que gostaria de extrair da política de astronautas da ESA é que os astronautas estão abertos a todos os Estados-membros da Agência Espacial Europeia que contribuem ao programa de exploração espacial. E Portugal é um deles. Portanto, é a primeira mensagem que obviamente está aberta a Portugal. A ideia que temos agora a ESA é realizar uma seleção aproximadamente cada 6 anos, o que irá coincidir cada 2 ministeriais. Cada 3 anos há a reunião dos seus membros para decidir o orçamento da ESA, e então cada 2 ministeriais teremos uma seleção de astronautas. Depois, também a ideia é selecionar entre 4 e 6 astronautas em cada uma seleção das seleções, portanto teremos seleções mais frequentes com um número mais reduzido de astronautas. E nesta seleção de astronautas, basicamente estamos a falar que irão ser selecionados 2 tipos de astronautas. Por um lado, temos os astronautas, os career astronautas que conhecemos toda a vida, que são aqueles empregados da Agência Espacial Europeia, que fazem parte do corpo de astronautas da ESA, estão assignados a diferentes missões, são os astronautas de sempre, e o que diz que a seleção vai ser feita máximo 4, se calhar 6, mas se calhar mais 4 parece desta vez. E também temos os realistas, que estes astronautas estão também ligados às contribuições dos diferentes países ao longo da história no programa de exploração espacial, nomeadamente na parte do Human Space Flight. E é importante também dizer que deve ser garantida uma certa representação também, obviamente, dos estados que têm contribuições mais pequenas. Portanto, também os estados mais pequenos têm a possibilidade de ter um astronauta career astronaut. E depois, também para aqueles astronautas que chegarem às fases finais, nomeadamente acho que vão ser 20 astronautas, o número à volta disto, vão formar a chamada Reserva de Astronautas, a Astronaut Reserve, que é uma nova iniciativa da ESA, que a ESA quer que represente a todos os Estados-membros, a maior parte dos Estados-membros, com devida atenção, obviamente, à sua contribuição. Estes astronautas serão embaixadores do espaço nos seus próprios países, portanto, elas vão manter a sua própria posição e
servirão como pessoas para divulgar a importância do espaço e irão receber um treino anual. Agora, como que os astronautas de reserva podem passar a ser astronautas efetivos? Há duas possibilidades. Por um lado, porque por alguma razão, a razão médica, reforma, qualquer razão, um astronauta de carreira já não deixa de ser e, portanto, alguém vai ter de substituir e, portanto, como os astronautas da reserva já passaram todos os testes, uma entrevista será feita e alguém será selecionado para formar parte do corpo de astronautas. Depois, existe outra possibilidade. Para algumas missões específicas, imaginemos que um país tem muita vontade de ter um astronauta para realizar uma experiência X no espaço, o país eventualmente pode decidir financiar com um orçamento próprio esta missão e utilizar um dos astronautas que já foram selecionados, os astronautas da reserva, para esta missão específica. E estes astronautas iriam ser chamados os Project Astronauts. Portanto, é uma coisa mais ad hoc, segundo as possibilidades que existirem. Portanto, este é um bocadinho a política astronautas, o que vai ser selecionado e as possibilidades que há agora. Depois, no que toca ao calendário, esta parte é importante. A candidatura astronautas desta vez abriu, como todos sabem, no dia 31 de março e vai fechar no dia 18 de junho. Foi adiado, como a Ana Teixeira diz, 3 semanas. A razão por isso foi porque a Lituânia juntou agora a ESA recentemente, acho que foi no fim de maio, e a ESA quis dar tempo aos cidadãos da Lituânia para poderem realizar os testes e apresentar a candidatura porque acham que é uma boa oportunidade. Depois, durante cerca de um ano, entre junho e julho deste ano e julho do próximo ano, terão lugar todos os testes, exames, análises que têm de ser feitas, e agora vou explicar um bocadinho mais de detalhe. E já será depois, no fim do verão do próximo ano, que começarão as entrevistas, e depois as entrevistas a nível de diretor-geral da ESA, e o anúncio da seleção será feito em outubro de 2022, justo antes da ministerial. Agora, como é o processo de seleção de astronautas? Tem 6 fases, basicamente. Numa primeira fase, que eles chamam de screening, vai ser a monitorização dos documentos que são submetidos, e depois vou dar um bocadinho mais de detalhe. Portanto, todos os candidatos vão submeter uma série de documentos, o currículo, uma carta de motivação, depois vou explicar com mais detalhe. E o primeiro que vai fazer vai ser analisar esta informação e começar a filtrar aquelas que realmente cumprem ou não cumprem com os requisitos. Será o primeiro filtro, com a documentação submetida. Depois daqui, o primeiro filtro, uma série de pessoas serão chamadas à segunda fase, onde já começam os testes e a primeira fase começa, esta segunda fase consiste em testes, como diz aqui, cognitivos, técnicos, coordenação motora, testes de personalidade, para cumprir uma série de requisitos que os astronautas têm de ter. Aqui, alguns dos astronautas irão passar à terceira fase, que é a chamada Assessment Center, onde terão também lugar testes mais psicométricos e atividades de grupo para também ver um bocadinho como é o comportamento das pessoas, é uma parte importante. Daqui também será feito um filtro, irão passar à fase 4, com testes médicos, e obviamente os testes médicos são relevantes, e aqui com isto já acabará basicamente a parte de testes, e os últimos astronautas irão passar a parte das entrevistas. A primeira parte será um painel mais focado no componente técnica, comportamento, etc. E já será na parte final, na parte 6, que terão lugar as entrevistas finais, como eu disse, já a partir do fim do verão do próximo ano, como diretor-geral da ESA, para selecionar efetivamente quem serão os astronautas, os career astronauts, 4 ou 6, e depois quem serão os astronautas da reserva. Portanto, este é o processo de seleção dos astronautas que irá ter lugar no próximo ano. Agora, e como eu disse no início, neste momento só há uma astronauta entre 7 que é mulher, e no passado também não teve muitas mulheres. E, portanto, esta seleção de astronautas tem um grande foco na diversidade. E aqui estamos a falar não só de diversidade de género, que é importante, mas também diversidade étnica, por exemplo, diversidade geográfica. O que tenta é ser o mais inclusivo possível. Portanto, há que ter esta parte em mente, que nesta seleção este será um ponto muito relevante e, portanto, eu também encorajo muito fortemente não só as mulheres, também as pessoas que, por algumas razões, sejam de uma etnia, que está aberto a todos e que é um fator que também vai ser valorado. Em paralelo a esta seleção de astronautas, entre aspas,
convencionais, a ESA também está a realizar a chamada seleção de para-astronautas. É uma prova, uma experiência que estão a fazer, um estudo de projeto de factibilidade, onde a ESA basicamente quer dar a possibilidade a uma pessoa que tenha algum problema físico que não permita, por um problema físico, ser um astronauta, que também possa ser, ou como mínimo queiram ver o que é preciso para que possa ser um astronauta. Obviamente, a ESA teve de fazer um primeiro filtro, o que é um problema físico que seja para que alguém possa ser astronauta e o que não é, e os critérios de elegibilidade para isto são basicamente ter alguma deficiência nas pernas ou nos pés, digamos no tronco inferior, ou ter uma estatura inferior de 1,50 m, nesse caso era de 1,50 m, que é o requisito, ok? Aqui indica 1,30 m. Basicamente, isto vai decorrer em paralelo aos astronautas. Agora, como é que fazer a candidatura? E temos agora dia 2, se não estou enganado, portanto faltam 16 dias, ainda há tempo. Na página web da ESA está a candidatura, é esta que está aqui em pantalla, temos 2 opções, astronautas ou astronautas, e há que fazer basicamente 5 coisas, eu iria dizer. Primeira coisa, não, 6 coisas. Primeira coisa, criar uma conta. Quando acessas lá, há que criar uma conta e pôr os teus dados. Depois há que preencher um questionário com algumas perguntas e há que submeter um currículo, uma carta de motivação. A carta de motivação é muito importante. O passaporte e um certificado médico para piloto privado. Eu recomendo que, se alguém quiser ouvir e quer ser astronauta, é importante pedir já este certificado médico, porque pode demorar cerca de uma semana, que é pedir, não é imediato, portanto, se eu quero fazer, tem de ser já, porque demora um bocadinho. Para os astronautas, o processo é bastante semelhante. Quais são os requisitos? Os requisitos não são muito complexos, mas há alguns requisitos para poder candidatar-se. O primeiro é, como eu disse no início, é fazer parte de algum dos Estados-membros da ESA ou dos Estados associados. O segundo requisito é ter um título de mestrado ou superior em engenharia, ciências naturais, matemática, etc. Estas disciplinas, ou ser piloto. Neste caso, o piloto experimental, isso é o que é. Depois há que ter mínimo 3 anos de experiência profissional, há que falar inglês fluentemente, e falar outras línguas é uma vantagem. E depois a parte mais de há que ter uma boa motivação, por isso que eu estou a dar aqui ênfase na parte da carta de motivação. Há que ter flexibilidade nos horários de trabalho, no lugar de trabalho, saber que vai estar bastante longe da família durante um tempo, saber que é um trabalho sob muita pressão, portanto, que seja uma pessoa que seja capaz de manter a calma nestas situações de tensão, e ser uma pessoa que também tenha vontade em participar em experiências científicas. Portanto, estes são os requisitos, não são muito exigentes. E é importante dizer, e aqui também me gostaria de dizer, esta seleção de astronautas é muito importante, é muito relevante e é única, porque os astronautas que forem selecionados agora não irão só aqui a esta expressão internacional, que é agora basicamente onde os astronautas fazem vida, os que vão para o espaço, mas também haverá a possibilidade de ter astronautas europeus a ir à Lua. E é um dos objetivos da ESA, ter um europeu a pisar a Lua antes do fim desta década, e são os astronautas que estão selecionados agora os que irão viajar ao Gateway, que já está a ser construído, e eventualmente irão à Lua. Portanto, esta seleção é uma seleção única, porque não é só para ir a esta Espacial Internacional, eventualmente alguém poderá também ir à Lua. E se calhar a Marte, mas Marte fica um bocadinho mais longe. A Lua é mais realista. Deixo aqui, para aquelas que quiserem mais informação, umas notas. A ESA tem muita informação, como infografias, isso que é bastante útil e fácil de perceber. Vocês podem pesquisar aqui neste link que está aqui, é o handbook para as candidaturas da ESA, é muito importante, e podem encontrar também na página web da ESA a Job Applications, digamos, a Vacancy Note. Também há a possibilidade de perguntar dúvidas diretamente à ESA, embora elas tenham um Frequently Asked Questions, também com algumas respostas. E basicamente é isto, para dar um bocadinho o contexto, o que é preciso e onde é que poderão ir os astronautas. Qualquer dúvida também podem contactar comigo, e se tiverem dúvidas eu vou tentar responder no que puder. Obrigado a todos. Muito obrigada. Foi bastante clarificante, é mesmo muito melhor do que ler o handbook que está disponível. Obrigada, Joana. E agora passamos ao professor Rui Silva, que nos vai falar sobre o que é ser um astronauta. Olá, boa tarde. Sim, eu vou aprofundar talvez um bocadinho mais os temas que o Joana apresentou aqui, que são
requisitos para este concurso e depois também questões muito importantes estão relacionadas com o treino em si, depois dos astronautas, e que têm relação com o processo como são selecionados. Portanto, é importante percebermos também um bocadinho algumas questões históricas que se passaram. Portanto, eu vou inicialmente mostrar algumas histórias do passado que nos ajudam a mergulhar nas questões complexas do espaço e que justificam porque é que existem certos critérios ou não. Muitos deles estão relacionados com uma história que o espaço já tem. Então, vou iniciar aqui a partilha da minha apresentação. Ok, estão a ver? Sim, Ok, ainda vamos com... passar. Exato, Sim, já está. pronto. Eu vou contar aqui 3 histórias à volta do que se passou na exploração humana do espaço, que são importantes para percebermos depois algumas coisas que estão relacionadas com os critérios de seleção. Portanto, houve no final dos anos 50, início dos anos 60, os soviéticos e os americanos começaram a recrutar astronautas. Foi na altura que desenvolveram finalmente lançadores que tinham capacidade para enviar um ser humano para o espaço. E houve, digamos, ali uma competição entre a União Soviética e os Estados Unidos. E inicialmente a União Soviética foi um bocadinho mais rápida a desenvolver os lançadores e a preparar as suas missões para levar seres humanos. Isto tem a ver com uma maior centralidade que houve na preparação das missões espaciais, enquanto nos Estados Unidos havia uma divisão por várias secções das Forças Armadas, havia a Força Aérea a fazer um esforço para colocar coisas no espaço, depois havia a Marinha e por aí fora, e só depois, quando surgiu a NASA, é que isso foi centralizado e começou a andar mais rapidamente. O principal responsável do programa soviético era o engenheiro Sergei Korolev. Portanto, esta representação aqui do nome que aqui está é portuguesa, porque em russo é um bocadinho diferente e a forma como se diz o nome dele é também diferente. Eu não ouso dizer, porque é de facto um bocado traiçoeiro em português. E, portanto, ele preparou um primeiro grupo de cosmonautas, portanto, os russos dizem cosmonauta, para os russos cosmos quer dizer espaço. Ele preparou um primeiro grupo de 20 cosmonautas, entre os quais estava já o Yuri Gagarin. Eles foram todos recrutados entre candidatos da Força Aérea. E eles começaram um processo longo de treino que foi, digamos, foi um treino que foi um bocado exploratório. Na altura ainda havia algumas incertezas sobre como é que o corpo humano poderia reagir no espaço, mas houve muitas coisas já certas, por exemplo, mesmo a centrifugadora onde eles aceleravam os astronautas era já um treino que ainda hoje se faz e é extremamente importante, é dos treinos centrais para testar a força gravítica no momento sobretudo no momento do lançamento, que é muito que eles estão sujeitos à aceleração, é muito importante nessa altura. Esta fotografia que estão aqui do lado direito em baixo a ver é uma fotografia desse grupo. Há umas teorias da conspiração que dizem que houve uns astronautas que foram retirados deste grupo pelo KGB, porque há umas fotografias que circulam sem um dos astronautas, mas isso tudo isso não é real. Portanto, há uma série de mitos, isso está muito bem explicado num livro sobre este primeiro grupo de astronautas de um escritor britânico. Eu vou passar agora à parte mais importante, digamos, da contribuição da União Soviética para o início da exploração espacial, que foi o voo tripulado do Yuri Gagarin. Portanto, ele na altura, quando voou, tinha 27 anos, tinha 1,59 m, portanto, ele era muito pequenino, mas era ótimo para poder caber dentro da cápsula da Vostok. O voo dele foi apenas de 108 minutos, ele só deu uma volta à Terra e o máximo que voou foi a 327 km de altitude. Portanto, a Estação Espacial Internacional voa acima dos 400 km. E como estão a ver aqui neste mapa, esta foi a trajetória que ele descreveu e, curiosamente, ele foi lançado aqui do Cazaquistão e depois, quando aterrou, aterrou perto numa cidade chamada Engels, mas, curiosamente, o momento em que ele começa a descer é quando a Vostok cruza Angola. Portanto, é essa coincidência
entre o território de Angola e o momento em que ele começa a descer. Eu vou passar aqui um pequeno filme, que é uma apresentação de um filme russo de 2013. Eu tenho aqui a referência, é um filme que se chama Gagarin, o Primeiro no Espaço, de Pavel Parkhomenko. É um filme muito ilustrativo dos pequenos desafios que esse voo teve logo. Um momentinho, vou passar para o filme. Está aqui. Okay. Eu espero que estejam a ver e a ouvir. Isto tem um sonzinho de fundo, mas essa não... Estão a ver? Ok. Pronto, este que estão aqui a ver uma representação, são atores, obviamente, estão aqui a representar o Gagarin e o Titov, que era o suplente dele, portanto ele esteve sempre com ele até o último momento, se houvesse um problema ele substituía-o imediatamente. E aqui é o momento em que eles vão entrar na cápsula da Vostok. No momento em que ele entra e eles fecham a porta, há uma série de coisas que não estão a funcionar dentro da cápsula, portanto eles têm que abrir a porta e fechar a porta outra vez, aquilo fica tudo bem. Portanto, aquela técnica de abrir e fechar também funcionou aqui. E ele não está a pilotar, portanto ele está sentado numa cadeira, preso com correias, como vem ali. Ele tem apenas umas manetes que estão presas a umas correntes onde ele se vai segurar, e o voo foi todo automático. Ele só podia pilotar se houvesse um problema, e nesse caso havia um engenheiro que lhe enviava um código via rádio, ele inseria esse código e a partir daí podia pilotar. Mas o engenheiro, durante a noite, não se sentiu muito bem com essa responsabilidade e tinha medo que houvesse um problema durante esta fase que estamos aqui a ver do lançamento, que é uma fase muito problemática. E deu-lhe logo o código de manhã, sem ninguém saber. Portanto, ele tinha o código, caso perdessem as comunicações durante o lançamento, ele tinha o código e poderia salvar-se. Mas isto só se soube. Nem o Korolev sabia que ele tinha o código. Portanto, este é o momento do lançamento e aqui o que estamos a ver, o público que está ali, são os engenheiros e são os outros cosmonautas que estavam a assistir. Portanto, tudo isto era secreto neste momento, ninguém sabia da União Soviética que estava a ocorrer, a não ser as pessoas que estavam envolvidas no programa e as pessoas que faziam parte do Partido Comunista Soviético, mas a alto nível, do Comitê Central, obviamente, e nem todos. Portanto, esta é a parte mais delicada, em que ele está sujeito a uma forte aceleração gravítica na altura do lançamento. E vamos ver aqui a separação dos vários andares e depois vamos ver, ok, a abrir a ogiva e vemos a cápsula onde ele está, ok, e agora vai abrir, ele está a flutuar, já entrou em órbita e aqui abrem-se as antenas. Portanto, isto que estão a ver aqui atrás é o módulo de serviço e ele vai à frente nesta bola, nesta esfera, que é a cápsula. E aqui é o momento da reentrada. E no momento da reentrada, este módulo de serviço devia separar-se daquela esfera e não se separou, porque houve uma correia que não se soltou. Portanto, houve ali um momento em que aquilo estava a rodar sem nenhum controlo e ele passou por um mau bocado, até que a fricção e o aquecimento da entrada na atmosfera rebentou essa correia. E ele depois entrou já estabilizado, atravessou a atmosfera já uma trajetória estável, mais segura. Depois, o que eles tinham combinado com os americanos era que o primeiro homem a entrar em órbita e a voltar à Terra tinha que partir e aterrar no mesmo veículo. E como estão a ver aqui, ele está a ser ejetado da cápsula da Vostok. E isto os soviéticos não contaram aos americanos. Portanto, ele foi ejetado por um paraquedas, eles estavam com medo que o sistema de retrofoguetes que eles tinham naquela esfera não funcionasse, porque aquilo devia ser desencadeado na altura em que a bola vai bater no chão, apesar de aquilo ter um paraquedas e tudo. Mas eles estavam com medo que isso não funcionasse e não queriam que ele morresse, e então preferiram injetá-lo e contar uma outra história aos americanos. Isso só se soube nos anos 80. Quando estão a ver aquilo, a Terra, algumas centenas de metros, ou se calhar até mais, da cápsula. Há uma avózinha que está ali com a neta que o vem aterrar e ficam muito alarmadas. E a primeira coisa que ele diz quando as vê, ele diz: eu sou soviético, não tenham medo, porque na altura havia pilotos americanos que tinham sido abatidos em território soviético, estavam em aviões espiões, e havia pessoas no campo que tinham medo de ver pilotos a aterrar, que tinham medo sempre que fossem americanos. Pronto, e depois os russos meteram o Gagarin ao lado da esfera da Vostok, ao lado da cápsula, e tiraram uma fotografia como se ele tivesse aterrado na cápsula, e só mais tarde é que soubemos que de facto ele tinha sido injetado.
Pronto, eles fizeram batota, mas hoje em dia ninguém se importa com isso. Não deixa de ser um grande feito. Vou interromper agora o filme. Eu vou regressar à apresentação. Só um momento. Ok, e agora vamos passar aqui a outros 2 momentos importantes também da exploração espacial. Os russos têm uma coisa, quando falarem com russos que estão muito ligados ao setor do espaço, eles têm muito aquela coisa dos primeiros deles no espaço. É o primeiro homem no espaço, o primeiro satélite artificial no espaço, o primeiro animal no espaço, o primeiro voo com 2 tripulantes, o primeiro voo com 3 tripulantes. Há aqui dois primeiros que são muito importantes e que eu vou falar particularmente. O da Valentina Tereshkova, a primeira mulher no espaço, vou falar um bocadinho mais à frente. E o do Alexei Leonov, que foi o primeiro passeio espacial. Também se passou algo muito particular que eu vou mostrar também num trailer de um filme russo. Está aqui também a referência, é um filme que se chama A Primeira Vez, de Dmitry Kiselev, é de 2017. Eu só quero sublinhar que estes filmes russos têm uma qualidade muito boa ao nível dos filmes de Hollywood. Estão muito bem feitos, vale a pena ver estes filmes. O problema é que ainda não estão traduzidos e legendados para português. É algo que eu estou a tentar fazer com o professor Vladimir Pliasov, do Centro de Estudos Russos, tentarmos traduzir estes filmes para português e estreá-los, se tudo correr bem. Eu vou partilhar agora este filme que apresenta, que ilustra, só um momento, que ilustra o voo do Alexei Leonov. Só um momento, está aqui. Okay. Ok, já está aqui. Preciso. Ok, está aqui. Este é um filme que foi feito com a ajuda do Alexei Leonov, que morreu há muito pouco tempo, morreu de uma doença, digamos, de morte natural, digamos, não foi de Covid, e ajudou na elaboração do filme. Portanto, tem imagens da época, estas imagens são as imagens da época. O primeiro passeio espacial foi transmitido em direto pela televisão soviética, com uns segundos de decalagem, ou um minuto, uma coisa assim, acho que não chegava a um minuto, uns 20 ou 30 segundos de decalagem. Portanto, estas são imagens da época que estamos aqui a ver, e depois vamos ver as imagens com o ator que foi feito durante a elaboração deste filme. Portanto, em que ilustra aqui o voo do Alex. Eu vou parar aqui a imagem porque vemos aqui muito bem a configuração do veículo. Portanto, temos aqui uma cápsula, exatamente como aquela em que voou o Gagarin, mas esta estava adaptada para 2 pessoas. E eles colocaram apenas aqui numa das escotilhas um cilindro insuflável. Portanto, isto fechava, esta parte aqui tem aqui uma portinhola que fechava e que ficava comprimida junto à esfera, e depois enchia-se de ar e saía, ficava aqui este cilindro com uma porta. Portanto, eles saíam aqui da parte interior da esfera, entravam neste cilindro, fechavam a porta para o interior da cápsula, tiravam o ar deste cilindro, ou abriam a porta e o ar saía, mas isso é perigoso porque eles podiam sair ejetados, e depois saíam para o espaço sideral e fechavam aqui esta portinhola. Portanto, ele aqui está a contemplar a paisagem da Terra, em meio ao passeio espacial. Depois, no momento em que ele quer entrar, ele nota que tem o corpo extremamente transpirado e que o fato insuflou bastante. Ou seja, foi a primeira vez que fizeram um fato para andar fora de um veículo espacial. Portanto, não era preciso fato dentro daquelas cápsulas. E ele depois não conseguia entrar porque estava demasiado insuflado. Ele nem sequer conseguiria abrir a portinhola porque a mão estava tão transpirada que ele não conseguia agarrar a manete para abrir a porta. E só ao fim de muito esforço é que ele conseguiu finalmente enfiar as mãos de novo na luva, porque a mão tinha saído fora da luva, conseguiu agarrar a manete da portinhola, abrir, e depois no momento em que tenta entrar, ele não consegue entrar porque está demasiado insuflado.
e o ar já estava a acabar. Então ele não tem outra opção, que é, ele tinha uma válvula para tirar ar dentro do fato, e ele abre a válvula um bocadinho, e quando abre a válvula, obviamente, é injetado. Portanto, aquelas imagens que vemos ali um bocado aos trambolhões, ele é injetado quando abre a válvula e consegue tirar ar do fato. Isso é uma operação perigosa, obviamente, mas tem uma coisa que é muito mais perigosa que nós não imaginamos. Pode-lhe acontecer aquilo, a mesma coisa que acontece aos mergulhadores. Ou seja, ele está dentro do fato, está a uma certa pressão, todos os gases que nós temos dentro do nosso corpo estão diluídos no sangue. Quando ele abre a válvula, a pressão do fato desce bastante e todos os gases que estão diluídos no nosso sangue começam a sair porque a pressão exterior é mais baixa e o nosso sangue começa a borbulhar, a entrar em efervescência. E é isso que é muito grave, que pode acontecer a um mergulhador quando vem do fundo do mar para a superfície, pode acontecer esse fenómeno sem fazer aquele processo de descompressão. Pode ser fatal, as pessoas podem morrer. Portanto, e ele que faz isso, começou-se a sentir muito mal, mas conseguiu entrar dentro do cilindro no último momento, conseguiu fechar e depois o colega dele, com o outro tripulante, encheu o cilindro com ar e ele conseguiu entrar depois com vida. Mas foi uma coisa extremamente perigosa e traumatizante. Mas que demonstra logo uma série de desafios que não se esperava ter num primeiro passeio espacial. Portanto, aqui estamos a ver o Alexei Leonov, conta um bocadinho a sua experiência em russo, para quem perceber. Vou parar aqui. Okay. E agora vamos outra vez para a apresentação. Okay. E agora, em relação ao esforço que foi feito pelos americanos, envolveu muito mais dinheiro e muito mais gente do que o programa russo. E depois, tecnologicamente, os americanos estavam muito mais avançados. Eu não vou entrar muito em detalhe com isto, neste assunto, porque há muitas apresentações, muita coisa que foi feita nos últimos tempos, por ocasião dos 50 anos do programa Apollo. Como estão a ver aqui, o programa Apollo, desde portanto, o anúncio da ida do esforço de levar um homem à Lua, foi anunciado pelo Kennedy em 1962. Trabalharam mais de 400 mil pessoas neste programa, gastou-se uma quantidade, uma porcentagem do PIB dos Estados Unidos neste esforço que é impensável hoje em dia. E como estão a ver aqui, o programa Apollo começou em 1967, antes disso houve outros programas, e durou até 1972. Portanto, foi uma coisa muito curta, 5 anos. Em 5 anos fizeram imensos voos de teste e depois de voos efetivos de exploração da Lua. E tudo isto decorreu num período de tempo muito, muito curto. Isto é impensável hoje em dia as agências espaciais trabalharem numa janela temporal destas. Eu vou passar agora aquilo que nos interessa mais, que tem mais a ver com esta parte do treino. Na preparação da Apollo 11, portanto, o esquema que foi encontrado para se levar uma tripulação até à Lua não podia ser de um foguetão único que levanta da Terra e depois a Terra inteiro na Lua. Eles fizeram os cálculos para um foguetão ter essa capacidade de se levantar da Terra e aterrar na Lua, tinha que ser do tamanho da Torre Eiffel, portanto não podia ser. E mesmo assim o foguetão, o Saturno V, que levou as tripulações até à Lua, tinha 111 metros de altura, mesmo assim era muito grande. Portanto, e o esquema que foi utilizado, portanto, tinha um sistema de vários andares durante a fase de lançamento e depois havia 2 módulos, havia o módulo de comando e o módulo lunar, portanto, seguia uma trajetória até à Lua e depois aqui o módulo de comando servia para travar os 2 módulos quando chegavam à Lua, depois eles separavam-se aqui à volta da Lua, o módulo lunar separava-se do módulo de comando e aterrava, e o módulo de comando continuava a orbitar à volta da Lua, portanto, sempre com o astronauta lá dentro, e os outros 2 aterravam. E depois, na volta, só a parte de cima do módulo lunar é que levantava, a parte de baixo ficava lá na Lua e juntava-se depois ao módulo de comando que depois trazia de volta os astronautas até à Terra. E uma das coisas mais delicadas que eles treinaram foi a fase da aterragem na Lua. E para treinar essa aterragem na Lua, eles tinham este aparelho que aqui está, do lado esquerdo, que tinha aqui no centro um reator de avião, de motor de avião.
E este motor de avião, que aqui está no meio, tinha só uma função, que era equilibrar, portanto, ele dava um impulso na vertical, para cima, para compensar a gravidade terrestre. Ou seja, isto só servia para o astronauta ter a sensação que estava a aterrar na Lua, porque na Lua a gravidade é 1/6 da gravidade da Terra. Portanto, aquele motor ali estava a compensar a gravidade da Terra para ele ter a sensação que tinha 1/6 da gravidade e não um G, como na Terra. E depois tinha aqui uns motores laterais para ele orientar isto. Vou-vos mostrar o que é que se passou com o Neil Armstrong quando treinou neste aparelho. Portanto, o Neil Armstrong, ele fez a Guerra da Coreia, ele foi piloto da aviação da Marinha Americana e andou lá mesmo na guerra a sério, portanto não esteve em missões de reconhecimento nem nada, andou lá mesmo em combate e durante uma dessas missões ele foi apanhado numa armadilha dos vietnamitas que lhe arrebentaram uma asa, portanto eles esticaram um cabo entre duas montanhas, o avião dele ia passar no meio e bateu com uma asa e partiu-lhe uma asa e ele andou lá com o avião assim com uma asa partida e depois teve que se ejetar do avião. Pronto, isto é já para vos dar a introdução para o que vão ver a seguir. Isto é, vou mostrar o módulo e aqui está ele num dia em que estava a treinar e a coisa, mas ao momento não estava a correr muito bem e aquilo começa a cair e ele ejeta-se, portanto aquela explosão que viram ali foi ele a ser ejetado, como estão a perceber, ele ejetou-se a muito poucos metros do chão, que é uma coisa que não se deve fazer. Pronto, e estão a ver aquilo a aterrar de paraquedas. Portanto, ele aterrou, não se acabou por aterrar a uma velocidade relativamente baixa, não se magoou muito, arrumou o paraquedas e voltou para o gabinete dele e foi escrever o relatório sobre o acidente. E os colegas dele ficaram muito, muito admirados dele abordar este problema de uma forma tão natural, mas é por isso, ele está habituado a este tipo de coisas, portanto já tinha tido uma experiência em que teve que se ejetar de um avião na Coreia e também uma vez teve que salvar um filho dele, quando a casa dele se incendiou, ele teve que ir ao primeiro andar buscar o filho, quando já ninguém queria ir lá entrar na casa para salvar o filho. Portanto, foi uma pessoa que já conhecia situações bastante estressantes e complicadas, portanto era uma pessoa, digamos, ideal para este tipo de missões. Em relação depois à Apollo 11 em si, tem algumas curiosidades que interessa saber. Portanto, como disse, há um astronauta que fica em órbita à volta da Lua, que neste caso foi Michael Collins, o Neil Armstrong e o Aldrin aterraram. Houve aqui uma questão entre eles, porque normalmente o comandante da nave não era ele que ia fazer a operação mais perigosa, portanto o pai do Aldrin achou que devia ser o filho a aterrar, ser o primeiro a pôr o pé na Lua, porque o comandante normalmente não devia fazer essa manobra, devia ser aqui o segundo, e houve uma discussão muito acesa dentro da NASA se devia ser o Armstrong ou o Aldrin, mas a NASA queria o Armstrong porque era um civil, ou seja, dizendo as coisas de uma forma mais precisa, já não era um militar, tinha sido deixado de ser militar há pouco tempo, e o Aldrin ainda tinha estatuto de militar. Então eles arranjaram uma desculpa para o Aldrin não ser o primeiro, que foi, eles estavam os dois vestidos com o fato dentro do módulo lunar, e se o Aldrin fosse o primeiro a sair, tinha que passar por cima do Armstrong com o fato vestido, que era uma operação extremamente delicada. Portanto, estão a ver aqui o momento em que o Aldrin sai, já depois do Armstrong sair, e o Armstrong tira-lhe esta fotografia quando ele está a sair, como estão a ver, é uma operação delicada. Portanto, tudo isto teve que ser pensado. Portanto, eles arranjaram uma desculpa, que até não era bem uma desculpa, era o facto de era melhor fazer assim o esquema de saída. Depois houve outras curiosidades que passaram na Lua, nós não temos tempo aqui para falar nisto, entre as quais, como a gravidade na Lua não era suficientemente forte, eles não conseguiam fechar lá uma caixa de amostras, portanto, a ver aqui ele está com uma caixa de amostras, não conseguia fechar porque não tinha peso suficiente para fechar, aquilo tinha um sistema que aquilo funcionava bem na Terra, mas na Lua não funcionava bem, portanto não se lembraram destes detalhes. E depois outro detalhe que não se lembraram foi que não há nenhuma fotografia do Armstrong completa na Lua. Portanto, todas as fotografias que estamos aqui a ver são do Aldrin, porque quem tinha a máquina fotográfica era o Armstrong. Ninguém se lembrou disso na NASA. E esta é a fotografia que estamos a ver do lado esquerdo, é a única fotografia tirada pelo Armstrong em que se vê o Armstrong, ou seja, vê-se o Armstrong refletido no capacete do Aldrin.
Depois há outra de costas do Armstrong, mas é uma máquina que lá está, foi colocada, uma máquina automática que tirou uma fotografia dele de costas. Pronto, vamos passar aqui às coisas que interessam mais, que têm a ver com o processo de seleção de astronautas e com este concurso. O João já explicou aqui algumas coisas que eu não vou repetir. No processo de seleção de 2009, eu vou dar só aqui mais umas informações extra. Concorreram 8.413 candidatos. Isto já foi depois do envio do dossiê médico. Na altura, o dossiê médico não tinha que estar ligado a um dossiê emitido por uma autoridade ligada à aviação. Devia ser num hospital reconhecido pela Agência Espacial Europeia. Eu fiz o meu teste médico, o filo no hospital da Universidade de Coimbra, mas agora tem que ser aquilo tem que ser aquele modelo que o João já falou. Como estão a ver, aqui Portugal teve 210 candidatos e portanto, teve 28 mulheres e 192 homens. Portanto, esperemos que desta vez isto seja mais equilibrado. O João já falou nisto, eu não vou repetir, e vou passar aqui alguns detalhes. Algumas coisas ele também já aqui falou. Portanto, desta vez existe um limite de altura. No outro concurso não havia, e foi por isso que eu concorri, porque eu tenho mais de 1,90 m. E como não havia limite, havia uma cadeira nova para a Soyuz, eu concorri, mas sem grandes esperanças. E aqui, desta vez, temos um limite entre 1,50 m e 1,60 m. Isto tem sobretudo a ver com a cadeira da Soyuz ou da Dragon da SpaceX. Depois, outra coisa importante é que o índice de massa corporal dos candidatos esteja dentro daquilo que é definido pela Organização Mundial de Saúde como normal. Depois, a parte de visão, as pessoas podem ter algumas dioptrias, mas têm que estar de acordo também com os requerimentos para os pilotos privados, e também há aqui algumas questões com a audição que estão parametrizadas para 25 decibéis. E eu acrescentei aqui que os fumadores estão excluídos. Se forem fumadores, neste concurso acho que não vão ter hipótese, porque eles conseguem saber isso, se são fumadores ou não. É um critério também que exclui os candidatos. Em relação à questão das mulheres, em 1962 o John Glenn, quando lhe perguntaram se as mulheres podiam se candidatar também a ser astronautas, ele deu esta resposta, um bocadinho machista. Portanto, os americanos só começaram a treinar mulheres muito mais tarde. A Valentina Tereshkova foi a primeira mulher no espaço. Foi um processo de seleção bastante rápido, porque na altura eles perceberam que para fazer um voo apenas dentro de uma cápsula que não exigisse a saída do astronauta para o espaço, do cosmonauta neste caso, que as exigências não eram assim tão grandes para fazer, sobretudo, um voo curto. Portanto, foi feito um processo de seleção especial apenas para mulheres, foi um processo rápido, demorou alguns meses, e a Valentina Tereshkova, quando foi lançada à frente de muitos daqueles cosmonautas que já andavam a treinar há uns anos e que ainda não tinham voado. Portanto, aquilo gerou lá uma onda de ciumeira entre os cosmonautas que ainda não tinham voado, que deu depois alguns problemas também entre o corpo de cosmonautas soviético. Portanto, o voo dela também foi muito curto, foi assim um voo com 2 tripulantes. Depois, os americanos só começaram a aceitar mulheres para treino e para serem candidatas no final dos anos 70. A primeira americana a voar voou apenas em 1983, foi a Sally Ride, e a primeira europeia voou com os russos em 1991. Não há nenhum problema especial de género entre homens e mulheres. Há algumas diferenças, obviamente, porque há diferenças fisiológicas entre os homens e as mulheres. E está tudo tabelado, há uns artigos sobre isso, até da NASA e da ESA, que podem encontrar facilmente na internet, mas não é nada especial, tem a ver às vezes com a mobilidade de membros, a circulação do sangue, o tipo de infecções que os homens têm e que as mulheres têm, etc. Pequenas coisas, nada de muito particular. Eu vou aqui fazer um enfoque na parte da preparação académica. Aqui, este é o exemplo que é dado agora pelo novo panfleto de seleção de astronautas da ESA. Eles dão aqui exemplos de formação que os candidatos devem ter. Tem que ter pelo menos
mestrado e depois experiência de 3 anos na área de trabalho, ou mais. Aqui estão indicadas estas áreas, mas eu acrescento algo que é importante também para a ESA, é que eles gostam muito de ter candidatos que têm uma formação, por exemplo, em ciências da vida e depois têm um mestrado ou uma outra formação em ciências exatas, ou vice-versa. Portanto, se estiverem só numa área, se estiverem só em engenharia ou em medicina, não há nenhum problema, mas se tiverem esta multivalência é melhor, são preferidos estes candidatos. Pois outra coisa que é muito importante é ter capacidade de resolver problemas. Quem viu o filme Apollo 13, esta imagem é do filme Apollo 13, tem que ser capaz de resolver problemas complicados, ter capacidade para construir coisas e desmontar coisas. Por exemplo, quem viu, quem conhece este problema, sabe que eles tiveram que resolver um problema de uma garrafa de oxigênio que explodiu e que destruiu um bocadinho a Apollo 13. Eles tiveram que resolver o problema com os materiais que tinham dentro da cápsula. E em terra houve um engenheiro, e é isto que está aqui representado num filme, que tem uma réplica exata da cápsula que está a voar no espaço, e exatamente com os mesmos materiais, e na Terra tentaram resolver o problema com todos os engenheiros lá presentes, com todos os materiais que eles lá tinham, e conseguiram resolver o problema, e depois comunicaram isso para a cápsula onde estavam os astronautas da Apollo 13 e comunicaram como é que eles deviam resolver o problema. E aqui temos a fotografia da resolução daquele problema que ele estava ali a colocar. Esta é a fotografia real da solução que foi encontrada, e assim eles conseguiram regressar à Terra com ar suficiente, o ar foi reciclado. Se não conseguissem encontrar esta solução, obviamente, corriam risco de morrer. Depois, outra coisa importante é saber línguas. O João já falei nisso. Saber falar inglês é obrigatório. Se não saberem falar inglês, não vale a pena concorrer. A grande vantagem de saber outras línguas é, sobretudo, de saber falar russo, porque ainda vão ser muitos astronautas lançados pelos russos. Eu não creio que nos próximos anos haja ainda muitos astronautas que vão ser lançados com outras companhias americanas. É muito importante aprender russo, porque uma parte do treino é feito na Rússia em russo. E como sabem, os russos têm um alfabeto cirílico, que é diferente do nosso. A língua é uma língua eslava. Eu sei falar um bocadinho checo, consigo perceber um bocado de russo, e sei que já percebi que as línguas eslavas são difíceis para nós latinos. Tem muitos casos que nós não temos na nossa língua. Isto porque eles treinam em vários locais diferentes antes de voarem. Portanto, há vários sítios de treino na Rússia, nos Estados Unidos, também podem eventualmente treinar no Japão. Portanto, é sempre importante saber várias línguas. Para além do russo, também saber falar francês ou alemão é importante. Também há uma boa parte de treino que é feita em França e na Alemanha. Aqui estão os 6 astronautas que foram inicialmente selecionados, depois houve um outro alemão que foi selecionado. Eu vou aqui mostrá-los por 2 razões. Uma é pela questão da idade. Estão a ver aqui as idades com que eles foram selecionados. Portanto, estamos a ver idades entre 31 e 37 anos. Desta vez há um limite etário que os candidatos têm que ter menos de 50 anos. E há outra coisa importante, que é a forma física dos candidatos e as atividades físicas que eles têm. Nesta coluna que eu tenho do lado direito estão aqui as atividades físicas que eles tinham na altura em que se candidataram. Por exemplo, o Tim Peake e a Samantha Cristoforetti faziam mergulho. O Andreas Morgensen, desculpem, o astronauta Gerst, o alemão, fazia montanhismo. O Andreas Morgensen fazia rugby. Ele estudou no Instituto Superior Técnico, portanto ele sabe falar português. Fez um programa Erasmus em Lisboa. O Luca Paramitiano faz o Ironman, portanto é um triatlo com uma maratona no fim, portanto não é pera doce. E o Nicolas Pesquet era cinturão negro de judo. E aqui é uma exibição que ele faz com o campeão mundial de judo, que é francês, que é das Antilhas. E eles fizeram aqui uma pequena exibição, o judoca vestido com o fato da ESA e o Thomas Pesquet vestido com o fato de campeão deste judoca francês. Pronto, e tiveram aqui uma pequena exibição. Obviamente o Thomas Pesquet levou uma coça nesta pequena guerra, mas pronto, foi uma ação de divulgação que eles fizeram para divulgar tanto o judo como a parte dos astronautas para os alunos.
Portanto, uma coisa muito importante é saber nadar. Quem não nada e quem não nada bem também corre o risco de não ser selecionado. Desta vez está escrito mesmo no guião que eles fazem um treino de natação. É muito importante saber mergulho, não é obrigatório. Também outras atividades como a espeleologia são importantes. A experiência de voo não é obrigatória, mas é também uma vantagem. Por exemplo, o Thomas Pesquet era piloto da Air France e a Samantha Cristoforetti era piloto da Força Aérea Italiana. E depois outra coisa importante é, se houver um dia um voo de longa duração, é muito importante resolver alguns desses problemas que têm a ver com a parte da comunicação, porque se houver um voo da Terra até Marte, dependendo da distância entre a Terra e Marte, o atraso na comunicação pode ser entre 7 a 40 minutos, portanto é importante trabalhar essa parte. Depois a exposição que eles estão à radiação também é muito importante, portanto é da ordem daquilo que estavam expostos as pessoas que viviam na cidade perto de Chernobyl, não é? Os que estavam em Chernobyl, portanto é uma exposição que hoje em dia não é admissível, portanto vai ter que ser encontrada uma solução para este problema. E depois outra coisa que eles fazem é um treino de isolamento. Por exemplo, existe uma estação no Antártico onde eles fazem algum treino de isolamento. Lá temos 6 meses de dia e 6 meses de noite. E durante a estadia deles lá, se eles tiverem um problema, não podem ser imediatamente evacuados. Isso pode demorar alguns dias, ou até, se for no inverno, mais do que isso, semanas ou meses. Enquanto na estação espacial, se eles tiverem um problema, podem descer imediatamente. Se tiver lá uma Soyuz estacionada, eles em 13 horas estão na Terra. Portanto, aqui eles no Polo Sul estão ainda mais isolados do que na estação espacial. Portanto, é um bom treino de isolamento que fazem os astronautas. Eu não vou ter tempo para falar nisto, mas depois, se houver perguntas, eu posso falar de desta estação NEM, que tem uma série de histórias interessantes, que é também um treino de isolamento no fundo do mar, a 19 metros de profundidade. Vou falar, sim, nesta experiência que foi o Marte 500, foi feita na Rússia, de uma suposta tripulação que ficou fechada dentro de um complexo, como se estivesse dentro de uma nave, e eles estiveram lá fechados 500 dias a fazer operações de comunicação, como estive a falar há pouco, com um atraso na comunicação, uma série de experiências dentro da nave durante os 500 dias até supostamente chegar a Marte e depois fazer lá uma série de operações numa Marte, digamos, ficcionada, com areia, etc. Eu vou só aqui mostrar uma coisa interessante que se passou. Estão a ver aqui, esta imagem é do dia 14, aqui é do dia 105 e aqui é do dia 520, que é quando eles supostamente chegam. Não sei se estão a ver uma diferença entre a tripulação do dia 14 e do dia 105. No dia 105 não vemos ali a astronauta. Ela desapareceu. O que aconteceu? Entre o dia 14 e o dia 105 houve a passagem de ano e houve um dos astronautas que se lembrou de levar uma garrafa de champanhe lá para dentro, abriu a garrafa de champanhe, deram champanhe e depois, no entusiasmo do champanhe, houve um astronauta que se meteu com a astronauta, ela não gostou da brincadeira e resolveu sair, apesar dos pedidos de toda a gente para, né, ela não sair. Portanto, essa também é uma questão, se as tripulações devem ser mistas ou não. Neste momento, os russos e os americanos acham que as tripulações não devem ser mistas para Marte, mas aqui a ESA tem um papel mais inovador e acha que devem ser tripulações mistas. E vou acabar, isto aqui é também sobre a questão eu vou passar por este slide, depois pode haver esta pergunta. Vou passar para o meu último slide, tem a ver com a questão do último, do primeiro astronauta português. Peço desculpa. Aqui há uma questão essencial, para além daquilo que já referiu o João e da possibilidade de haver um astronauta de reserva. Portanto, nós temos que criar um contexto que é favorável para termos, de facto, um astronauta efetivo e não um astronauta de reserva. Isto porquê? Porque a nossa contribuição para o programa espacial tripulado é, neste momento, muito curta e se houver um bom candidato português, é preciso que haja uma contribuição monetária mais importante e é preciso também, que é aquilo que eu tenho aqui escrito, uma missão sólida para ele, ou seja, ele tem que ter uma série de objetivos e um programa de voo feito com instituições portuguesas. Isso, neste momento, também não existe. Portanto, é muito pouco provável que exista um astronauta português selecionado já diretamente para esses astronautas efetivos, mas que era muito provável que tenhamos um astronauta de reserva e talvez depois, com o tempo, preparando todas estas questões de preparar a opinião pública, etc., e arranjar um bom programa para o astronauta ou o astronauta, talvez termos depois um desses astronautas de reserva a voar num voo efetivo. Pronto, e aqui acabo a minha apresentação. Obrigado.
Muito obrigada, professor Rui. Obrigada pela apresentação. Queria então, já passámos da nossa hora, mas perguntar apenas se alguém tem alguma questão relacionada ou com o concurso ou com os elementos que acabámos de ver, com todo o conteúdo. Podem abrir o microfone. Eu gostei das apresentações, mas eu não tenho nenhuma dúvida. Obrigada. Obrigado. Obrigado, isto é bom. Certo, sendo assim então, se tiverem alguma última mensagem que queiram deixar, Joane e Rui. Sim, eu queria reforçar uma coisa, é que de facto aquilo que disse o João, a coisa que leva mais tempo é mesmo o certificado médico. Eu quando concorri no outro concurso, isso foi a coisa que demorou mais tempo, que pode demorar cerca de uma semana, portanto quem estiver interessado em fazer já isso o mais rapidamente possível. Depois o formulário em princípio preenche-se com mais ou menos tempo, mas em 2, 3 dias preenche o formulário com todo o cuidado. Eu só queria dar uma indicação extra em relação ao formulário, até porque há um astronauta, o Tim Peake, que fala sobre isso. Um conselho que eu dou a quem preencher o formulário, tem lá uma série de questões que têm a ver um bocado com a parte da psicologia, da parte relacional, etc. Que essa parte é preciso preencher com cuidado. E há um conselho que eu dou. Não tentem preencher essa parte das perguntas pessoais, portanto, são perguntas mais pessoais, como se fossem super-homens, como se eles quisessem super-homens ou super-mulheres. Não é isso que se pretende. Eles pretendem pessoas humanas que vão lidar com os problemas de uma forma humana. Eu vou dar o exemplo de uma pergunta em que eu me espalhei, mas isso também não interessava, porque eu acho que eles nunca irão escolher um candidato com 1,94 m, mas em que o Tim Peake, por exemplo, no livro dele explica isso bem, em que ele deu uma resposta completamente diferente da minha. Há várias perguntas que confrontam os candidatos com a questão de treinarem em sítios diferentes e terem que viajar e deixar a família, etc., e estar ausentes durante muito tempo. Havia várias desse tipo de perguntas do mesmo tipo, colocadas de maneira diferente. Mas havia uma que dizia assim: está disposto a estar longe da sua família durante 2 anos para estar a treinar em vários sítios à volta do mundo para ser astronauta? E eu, como obviamente queria ser astronauta, respondi que sim, que estava disposto a estar 2 anos sem ver a minha mulher e o meu filho, etc. Obviamente, quando preenchi o formulário, não disse nada à minha mulher. E só na altura em que saíram os resultados e eu não tinha sido selecionado para a fase seguinte, é que eu disse à minha mulher. A minha mulher, obviamente, ficou chateadíssima comigo. Não chateadíssima, não, ficou chateada, obviamente, rimos um bocado sobre isso. Mas eu depois, quando li o livro do Tim Peake, foi interessante porque ele explica isso, ele explica a resposta que deu a essa pergunta, e ele disse que achou que 2 anos era demais. Ele não conseguia estar 2 anos sem estar com a mulher ou com os filhos, e respondeu que não. E ele diz lá que essa resposta foi considerada positiva porque mostra que ele teve responsabilidade em relação à mulher e aos filhos, às pessoas que dependem dele. Portanto, e uma pessoa, ao mostrar que tem essa responsabilidade em relação aos próximos, dá também uma indicação forte que depois tem o mesmo nível de responsabilidade quando está na Estação Espacial Internacional a lidar com os colegas. Portanto, ele mostrou essa responsabilidade e eu não, eu mostrei uma irresponsabilidade, ou seja, não tenho esse perfil responsável que ele demonstrou. Portanto, é isso que eu dou como conselho. Não tentem responder as perguntas como se fossem os melhores, mostrar as vossas qualidades, obviamente, demonstradas, mas mostrar também as fragilidades e a parte humana, que há coisas que têm que ser resolvidas. Pronto, é isso o meu acrescento em relação àquilo que disse o João. Sim, a minha mensagem é simplesmente, se quiserem ter alguma vontade de participar, participem, porque digamos assim, a oportunidade, não há muitas oportunidades destas, é uma oportunidade que é uma vez cada muitos anos e se começa a duvidar se querem candidatar-se, candidatem-se. A mínima dúvida, a mensagem é essa. Se tem uma mínima dúvida, candidatem-se. Porque isto quer dizer que internamente estava a pensar nisto. Acho que a mensagem é esta.
Nós esperamos ter o maior número de candidatos portugueses, dos melhores candidatos possíveis, e esperamos ter sucesso com isto. Exatamente. Foi interessantíssimo ouvir-vos. Quero apenas deixar a nota de que está a nascer uma iniciativa para o espaço na Universidade de Coimbra, uma iniciativa interdisciplinar. Também já reparámos aqui como são tão interdisciplinares todas as voltas que o espaço pode dar, e deixo, se estiverem interessados, o form do Google Forms, o formulário que podem copiar, preencher, caso queiram simplesmente participar ou deixar alguma mensagem. Se não tiverem oportunidade, podem enviar um e-mail também para mim, natasha.leite@uc.pt, e podemos falar mais sobre o assunto. De resto, agradeço a vossa presença, muito obrigada, e então até uma próxima. Obrigadíssimo. Obrigado. Obrigado. Deus. Obrigado.